usado para gerar energia elétrica. Então, tem áreas na Sabesp que também cuidam disso. Que capta esse gás para gerar energia? Capta esse gás para gerar energia. Tá, agora aquele momento que você dá uma tela assim azul em mim. Exato. E teve que se adaptar a toda a tecnologia que chegou. Claro, e quando eu entrei, não tinha nem computador. Meu Deus. Não vou entregar a minha idade, não, hein? Ele já falou no Já comecinho. falei, é verdade. Queria elétrica, não era Sabesp água. não é água, não é água. Fazendas fotovoltaicas não tem na Sabesp. De novo. Tela azul de novo. Vamos conhecer. Nossa, gente, quanta informação legal. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo LEDcast. Hoje eu trouxe um convidado, vou falar o tema para vocês. Experiências que transformam indústrias e pessoas. Eu tô encantada, né? O convidado hoje é o Ronaldo Paladino. Ele tem mais de 30 anos de experiência na área de saneamento, né? Atua na elétrica e automação. Dentro da Sabesp, e também o Ronaldo, ele atua como instrutor lá no Senai de Santo André, né? Ele ajuda na formação de novos profissionais na elétrica. Ai, a gente fala tanto, né, de formação de profissionais e tudo mais, eu consegui trazer uma pessoa que trabalha no campo e ainda desenvolve novos profissionais. Que pessoa incrível! Paladino, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, da sua carreira. Primeiramente agradeço pelo convite, né? Fiquei extremamente lisonjeado aí com a oportunidade que vocês estão me dando aqui de falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a carreira, sobre o Senai, né? Sobre essa transformação com jovens. Legal. Bom, eu trabalho, tenho 51 anos de idade, sou morador de Santo André e, na verdade, começou tudo pelo Senai, né? Porque eu me formei no Senai em 1990, Senai da Vila Alpina, né? Gosto muito, né? Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu relembro, né? A gente especificamente, a gente tem um amor também pelo Senai, né? Sim. É uma organização que apoia muito, né? Todos os profissionais, né? Principalmente nessa área de elétrica. A gente já fez palestra no Senai, lá do Brás, estive perto lá dos eletricistas e que legal. Bacana. Então, em 90 foi a minha virada de chave. A partir do Senai, quando eu me formei, eu já saí com uma... A gente chamava antigamente de firma, né? Consegui uma firma, né? Uma firma. E ali foi a minha virada, né? Com 14 anos, um menino, né? Então, tenho orgulho de ter participado desse período, 1 ano e meio ali no Senai. E a partir daí, tive uma formação técnica numa escola técnica Getúlio Vargas. Nessa formação também conheci profissionais, acabaram sendo profissionais ali da área. A partir daí, trabalhando sempre com elétrica, algumas empresas menores, prestando serviço dentro de outras empresas, né, montadoras aqui da região do ABC. E aí prestei um concurso. Meu sonho era passar na Eletropaulo, na verdade. Né? Porque elétrica, Eletropaulo, né, na época. Falei, meu sonho. Só que eu tinha um amigo na GV que trabalhava na Sabesp. E ele falou, Paladino, vai abrir um concurso para a Sabesp. Falei, cara, mas Sabesp, né? Mas eu queria elétrica, não era Sabesp água. não é água, não é água. Aí ele falou, não, tem a parte elétrica, eu sou eletricista lá. Bom, resumindo, não passei na Eletropaulo e passei na Sabesp. Então, atuo na Sabesp desde 97. E durante esse período da Sabesp, eu entrei como eletricista, tive oportunidades lá com profissionais, lá fui promovido, trabalhei como técnico, passei a ser encarregado de automação elétrica, eletromecânica também, né? Fiquei um período ali de 4 a 5 anos como encarregado à frente da equipe da Sabesp do ABC, que gosto muito, estou trabalhando lá ainda, né? E nesse período me formei como tecnólogo em mecatrônica, numa universidade ali da região de Santo André, e nessa universidade, assim, a gente estava até falando um pouquinho antes, né, Lari? Nessa universidade eu tive alguns colegas e um deles falou, Paladino, cara, você é o representante da sala aqui, você gosta bastante de falar, você tem perfil para dar aula. Porque geralmente eu falei assim, na manutenção elétrica vai ser um cara mais introspectivo, né? Não. Eu tinha outra coisa. Eu não sou, já fui, né? Eu já fui bastante, mas hoje eu não sou, não, nem um pouco. E aí ele falou, inclusive meus amigos, posso citar o nome deles aqui? Claro. Alwiber, Ângelo e Valdinei.
Sou muito grato a eles. Um abraço para os três. Muito grato a eles, porque eles são... A gente ficou parceiros ali de faculdade, e esse Alwibra me indicou para o Senai. Falou, não, vou levar um currículo seu para o meu coordenador. Ele viu um menino de 17 anos na época, eu tinha 36, eu era o mais velho da turma. E daí começou o Senai em 2014, vamos chamar assim, né? Em 2014 trabalhei um período como prestador, e em 2015, efetivamente, eu passei a trabalhar na casa. Então, eu tenho 10 anos, eu acumulo uma função ali entre Sabesp e Senai. Eu estou há 28 anos na Sabesp e 10 anos no Senai de Santo André. E o Senai, né? Por isso que eu falei, começou no Senai em 90, e eu tinha esse sonho, eu sempre teve uma pontinha ali dizendo, bom dia, quem sabe, né? Eu venho dar aula. E aí tá acontecendo. É legal, né? É porque não tinha de ser uma marca, né? Quando a gente cria um amor pela marca, quando você se sente representado e você se identifica com o propósito, sim, né? Sem você dúvida faz mesmo. tudo com uma felicidade, né? A gente estava conversando antes e falei assim, nossa, puxado, hein? É puxado. Não, mas às vezes nem sente o cansaço, porque é aquilo que você ama. Sim, não, eu costumo falar, né? Acho que não é um jargão, mas a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. Porque a gente ensina a parte técnica, mas Sim. a gente ouve bastante de aluno, ouve bastante dos outros professores, dos coordenadores, a gente acaba aprendendo bastante a lidar, né? Mudou muito, né? De anos atrás para cá. Então, a gente está nessa jornada e estou grato aos dois lados, Sabesp, Senai e todo mundo que passou na minha jornada até aqui. E a gente é grato por você estar Obrigado. aqui. Muito obrigada, aqui é mais uma oportunidade que eu tenho, mais um item para o meu currículo. Que legal. Sem dúvida. Primeira pergunta. Dentro da sua grande experiência ali na área de saneamento, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou trabalhando com automação e eletromecânica em sistemas de saneamento? Bom, o saneamento ele é uma vertente, vamos chamar assim, da área profissional muito específica. Sim, né? Bem nichado, né? Bem É uma nichado. área que às vezes o pessoal de casa às vezes nem imagina Sim, que... né? Exato. Não, eu mesmo, acho que quando a gente não conhece, a gente acha que... Aquela coisa que não é lembrada, né? Exato. Quando eu falo, tipo assim, a gente só percebe a luz quando ela apaga. Isso. Não é? A gente sabe que tá tudo bem quando a gente abre a torneira e sai água, né? Exato. E a gente acaba tomando banho e aquela água vai para onde? Antes eu não sabia para onde ia, né? Então eu trabalho desde que eu entrei na Sabesp, brinco, né? Eu trabalho no esgoto. Então eu trabalho e outras pessoas não sabem. Pô, peraí, a Sabesp não é só água? Não, tem o tratamento de esgoto também. Por sinal, vocês estão convidados, tá? A hora que quiser conhecer as estações, fiquem à vontade. Olha, segundo o convite que você me faz, eu falo que eu adoro o convite. Não, eu vou. Pode estar convidada. Então tá bom. E o saneamento é muito específico, como eu havia dito, né? Primeiro que assustou um pouquinho quando eu entrei, porque é uma área muito grande, né? São áreas grandes, não tem nada pequenininho ali. São equipamentos grandes, bombas, motores, máquinas, tamanhos, né? São robustos. Isso assusta um pouco. E também a questão da tecnologia, porque a Sabesp, apesar dela tratar esgoto e tratar água, ela foi uma escola para mim. Então, eu aprendi muito ali na Sabesp. Estou aprendendo até agora. Aprendi muito. Então, essa parte de automação, de saneamento, vamos dizer assim, é gratificante saber que você está contribuindo para o saneamento, para o meio ambiente. Porque o tratar esgoto, quando a pessoa entra numa estação, fala, pô, não sabia que era desse tamanho, que era assim, que era isso. Pois é, então trate um pouquinho melhor do seu esgoto. Porque o esgoto também merece ser tratado bem, assim como a água, né? Então, é uma parte que a gente não lembra. O desafio, então, assim, falando da sua pergunta, é cultural. Na minha opinião, é o cultural. A maioria da população não sabe como é um tratamento de água e como é um tratamento de esgoto. Então, acaba não dando a devida importância. Acontece a importância no momento da falta, né? Do esgoto que está in natura, que às vezes a pessoa falou, pô, pisei ali, tem um buraco ali, esgoto. Mas quando conhece, então a cultura, acho que o desafio maior é cultural, ultrapassar essa barreira e tentar chegar, por mais que hoje esteja, né, com as ferramentas que a gente tem, mas ainda assim muita gente não tem essa percepção, né? Entendi. E ao longo desses anos, você comentou algumas, né? Quais tecnologias trouxeram essas mudanças mais significativas nesse segmento? De todo esse tempo para cá, várias tecnologias. Bom, a condição de implementação de interface em homem-máquina, CLP,
comando elétrico, inversor de frequência. Então, tudo que hoje a indústria ainda mantém, né? Isso já existia na Sabesp, de uma forma mais assim, não tão automática, né? Não se conversavam, mas já existiam essas tecnologias lá. Com o passar do tempo, essas tecnologias elas foram se integrando. Então, eu consigo pegar uma ferramenta à distância e comandar um motor, por exemplo. E hoje, atualmente, a Sabesp está implementando bastante, né? Tem equipes que trabalham com isso, colegas meus, inclusive, que trabalham com isso, que é a inteligência artificial. Nossa, análise dentro do saneamento. Dados, dentro do saneamento. Análise de dados. Então, hoje, por exemplo, uma análise, tá? Vou ser bem básico aqui, uma análise química. Não precisa ser básico, não. Uma análise que você dependia de um instrumento no campo e você dependia de uma pessoa, um técnico, para ir lá coletar um valor, para levar para o laboratório e talvez esse resultado sair daqui 2 ou 3 dias. Hoje, com uma análise de dados, uma inteligência artificial, rede neural, alguma coisa nesse sentido, você já tem isso ali online. Então, a Sabesp tem uma equipe, tem uma área que ela desenvolve algumas coisas nesse sentido. Que legal! Tá bem abrangente. Então, lá na Sabesp tem tecnologia com tratamento de esgoto, a melhor maneira de tratar esgoto, tem tecnologia para captação do gás, porque o esgoto gera o gás metano, né, que pode ser usado para gerar energia elétrica. Então, tem áreas na Sabesp que também cuidam disso. Que capta esse gás para gerar energia? Capta esse gás para gerar energia. Tá, agora, aquele momento que você dá uma tela assim azul e meio... Exato, não é só a água, não. A Sabesp, hoje, ela é uma empresa, ela está indo para uma empresa também de uma prestadora de serviço também, né? Então, não é só tratar água e tratar esgoto. Tem bastante coisa ali que está ajudando aí a população e vai melhorar, né? Vai melhorar mais ainda. Sim. Bem bacana. Nossa, gente, quanta informação legal. E falando um pouco de energia, né? Como a eficiência energética se tornou parte da pauta dentro do sistema de água. Que você falou, a gente capta o gás para gerar energia. E como que isso virou pauta, assim, para vocês? A eficiência energética, ela tem também... a gente ataca em algumas vertentes ali. Por exemplo, tem a parte do gás, que eu falei, né, que é uma condição. Tem a parte da eficiência energética dos próprios motores das bombas. Então, por exemplo, eu estou há 27 anos lá, mas a Sabesp ela tem 51. Né? Então, muitos motores são motores antigos. Nossa, ele já viveu metade da vida já na Sabesp. Vou fazer uma analogia. Aquela geladeira antiga da sua mãe, da sua avó, que hoje, se você ligar na tomada, a conta de energia vai lá em cima. Aquela vermelhinha. Isso, é mais ou menos isso. Então, tem motores que eles não estão fazendo atividade ainda, mas não são tão eficientes na condição de consumo de energia. Sim. Então, existe também algumas parcerias públicas, né? Quando a Sabesp era pública, agora está indo para uma transição privada, mas de eficiência energética. Então, a gente adquire motores mais eficientes, adquire motores que a gente consegue fazer estudo de viabilidade. Então, é viável eu trocar um motor de 50 anos para um motor agora que é mais atual, mais eficiente, gasta menos energia. A gente tem um estudo para isso, porque às vezes não é, né? Mas está acontecendo e a maioria das vezes é viável. Então, a gente acaba trocando esses motores. Sim. E na parte de iluminação, que eu particularmente participei ativamente, inclusive com a Conex, a condição por exemplo, lá nós temos, vou dar o exemplo da estação que eu trabalho, lâmpadas vapor de sódio ou vapor de mercúrio de 1000 watts de potência, cada uma. Então lá, só na ET ABC, nós temos em torno de 240 luminárias, de iluminação externa, estou falando. Imagina multiplicado por 1000 e multiplicado por um mês, assim por diante. Então aí começou a condição da eficiência energética na iluminação, quando eu fui consultado para ver se era possível pegar uma parte da estação de tratamento de esgoto e trocar para LED. Começou aí a necessidade. E aí eu trabalho hoje numa condição de fazer pacotes técnicos, especificações. Aí começou eu me aproximar mais dos fornecedores de iluminação. Sim. Foi quando eu conheci a Conex LED e aí a gente começou a trabalhar nessa condição de fazer um levantamento, fazer um projeto, né? Um pré-projeto, na verdade. Um estudo de viabilidade, Isso. né? E é viável. Sim. É viável. Tanto é que parte dela a gente já implementou. Então, a gente está... Inclusive iluminação solar, não foi? Inclusive iluminação solar, fotovoltaica,
que agora também nós temos esse setor da Sabesp, esqueci de falar. É mesmo? Nós temos um setor na Sabesp que cuida da... Nós temos plantas fotovoltaicas, fazendas fotovoltaicas dentro da Sabesp. De novo. Telas de novo. Vamos conhecer essas fazendas. Na Et Suzano tem uma. Que legal! Uma lá que já está gerando, inclusive. Bem bacana. Então, essa parte de eficiência, a gente tem... Já está bem consolidado, está bem consolidado, né? Mas assim, é lógico que a gente sempre contando com a parceria dos nossos fornecedores, né? Sim. Clientes externos, internos, sempre contribuindo. O nosso fim não é a iluminação, né? Nosso fim é tratar esgoto. Como você falou, mas eu queria trabalhar com elétrica, não era com água. Exatamente. Mas vamos lá, para a gente manter um local seguro para o manutentor, operador trabalhar, a gente tem que colocar uma iluminação adequada. Né? A gente precisa prestar conta para a população de um ambiente ecologicamente correto. Então, a gente precisa... Como que vocês vão vender uma ideia? Exatamente. Você trata o esgoto de água, tá? O que mais você está fazendo para justificar? Então, a gente tem essa parte do E até essa questão cultural, né, Isso. que você falou no começo, Exatamente. né? Tipo assim, como que eu vou falar para as pessoas cuidarem bem dos seus esgotos se eu não entrego nada, né? Então, a gente tá todo momento sendo solicitado para colocar alguma coisa mais eficiente. Que legal! Tá? Então, isso daí é bem bacana lá na Sabesp também. Me deixou muito orgulhosa essa Sabesp, viu? Vocês são de parabéns. Agora vamos falar um pouco sobre a formação técnica e o Senai, que é a sua segunda... Minha segunda casa. Sua segunda parte Segunda, de terceira vida casa. ali. Além da Sabesp, a gente já sabe que você atua há mais de 10 anos como instrutor lá no Isso. Senai. E qual que é o maior desafio para preparar esses novos profissionais para a elétrica hoje? Isso também, Lari, a gente sempre colocado lá para os nossos coordenadores, eles sempre colocam isso para a gente, o diretor e os coordenadores, né? Dessa importância que a gente tem, né? Com os alunos. Ontem foi dia dos professores, inclusive. Verdade, né? Mil parabéns. Muito obrigado. E aí a gente, cada momento, né? A gente ontem, especialmente anteontem, né? Ontem a gente não trabalhou no Senai, aí os coordenadores fizeram um agradecimento e sempre colocam a importância. E é um desafio também, porque quando o público... eu dou aula para os alunos de formação continuada, então é um público adulto, né? Eu dou aula à noite, aos sábados, é um público Pessoal adulto. que já está no mercado de Já está trabalho. no mercado. Então, quando chega uma turma lá de 32, 40 alunos, cada um tem a sua percepção e tem um motivo por estar lá. Sim. Então, tem aquele que fala, eu já estou aposentado, eu sempre tive curiosidade de elétrica, eu quero aprender para mexer na minha casa. Ah, eu quero mudar de área, professor. Estou lá estou trabalhando na logística, mas eu não estou mais à vontade, ou eu sou, trabalho numa farmácia, eu quero, acho que aqui é mais bacana, gostei, sempre quis. Então, eles querem mudar de área. E tem aquele aluno que já é um profissional, né? Já é da área, só que ele é um profissional que conhece a prática. E ele precisa da teoria também para apresentar e falar assim, eu passei por uma escola de qualificação. Sim. Então, o desafio, assim como você perguntou, é tentar agradar todos, né? A gente lá, o Senai, como escola de formação profissional, que hoje também não é só mais escola de formação profissional, já aumentou a gama também de atuação, é também agradar e deixar todo mundo na mesma regra e falar assim, olha, é isso aqui. Então, nos cursos que eu ministro lá, são alunos que não conhecem, né, como eu disse, então a gente traz na régua, nivela e começa a evoluir. Então, é muito legal quando a gente, durante as aulas, a gente percebe que os alunos já estão desenvolvendo, e eu mesmo falo, olha, vocês vão perceber que em algum momento eu nem vou interagir tanto com vocês, na oficina. Porque nas primeiras aulas a gente vai lá, explica, sobe na escada, prático, né? Muito prático. Só que você percebe que os alunos eles vão criando uma desenvoltura com a habilitação de elétrica que, professor, só testar, pode ir lá. Não, já terminou? Já terminei. Aí a gente tem uma brincadeira lá, se você me permitir, depois eu conto, mas... Pode contar. A gente tem uma brincadeira, porque a gente tem uma... Mas eles desenrolam bem. Então, isso é legal a gente ultrapassar esse desafio de nivelar e falar assim, bom, vamos ver se todo mundo consegue desenvolver, né? Tem aluno que já entra com uma cabeça de, eu já sei fazer. Porque eles criam algumas expectativas, Isso. e essas expectativas, elas são individuais, né? Exatamente. Tem aluno que já fala, não, eu já sei fazer.
Só que durante o curso, eles... Pô, professor, eu realmente não sabia. Então, contribui, né? Então, isso é muito legal. E da brincadeira, qual que é uma brincadeira que nós lá da elétrica fazemos? É que o aluno, quando ele não atende alguma norma de segurança, por exemplo, não usou óculos de segurança dentro da oficina, ou não entrou de tênis, esqueceu a bota de segurança, que a gente fala muito sobre segurança lá, né? A gente é bem rígido com relação à segurança. Mesmo porque, aí na empresa, aí fora, a segurança, ela pode, se você virar as costas para ela, ela pode te mutilar ou te matar. Verdade. A elétrica é muito assim, né? Sim. Então a gente faz uma brincadeira lúdica, né? Olha, se você entrar na oficina sem equipamento de proteção, você e seu parceiro, que eles trabalham em dupla. Quem está escutando aqui, quem for ouvir depois vai falar, é isso mesmo. Os alunos, deixem os comentários. Se for verdade, dá um like no vídeo. Se for verdade, dá um like no vídeo. Não, mesmo se não for, tá? Dá um like. Tem que trazer uma caixa de bis. Gostei. Você ia adorar mesmo. Você tem que trazer uma caixa de bis. Como assim? Essa é a punição, não é a punição, é a... Como fala? Advertência, se você não respeitar as normas de segurança. Então, qual que é a relação que eles fazem? Quando acaba o curso. Pô, professor, estou aqui na empresa, quase que eu paguei uma caixa de bis. Porque eles relacionam que eles quase sofreram um acidente porque eles estavam sem o EPI. Aqui no Senai, lá no Senai, é uma caixa de bis. Então, traz ele e traz o parceiro dele. É a dupla que tem que trazer. Porque ele é responsável pela segurança do outro. Entendeu? Então, fica lúdico. Além do que também, para funcionar na elétrica, tem um procedimento. Então, o que eu falo para o aluno? Se você tiver conhecimento, procedimento e equipamento, não tem por que você sofrer acidente. Se você deixar um desses três de lado e achar que você... Pode ser que você se aproxime um pouco mais do acidente. Verdade, é o improviso que vai levar a uma situação... Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, se você falar assim, tem um procedimento, mas eu não vou fazer, você está assumindo um risco. Eu tenho equipamento, mas eu vou lá e enfiar o dedinho na tomada, para ver se tem energia. Então, você tem tudo aqui. O Senai vai te suportar de tudo isso. Então, quando eles também não deixam a tarefa adequada, ou acendeu a lâmpada no momento que não era para acender. Caixa de bis também. Deve ter chocolate. Bastante. Eu vou te mostrar as fotos depois. Então é cumulativo. Eu brinco com eles o seguinte: se você passar em 10 radares de velocidade, não são 10 multas? Sim. Aqui é a mesma coisa. Entendi. Então eles brincam bastante. A gente acaba, lógico, né? A gente confraterniza esses bis. No dia seguinte a gente come na aula, a gente divide, né? Porque eu falo, mas peraí, esses bis, você vai levar tudo para casa? Não, calma, eu vou explicar. Então fica lúdico. Então esses cursos, né, que a gente tem lá, é muito bacana porque a gente traz os alunos para perto, né, da habilitação de elétrica, explica de uma maneira lúdica e séria a questão de segurança, né, porque aqui é o bis, mas aí fora não tem bis, é outra... Não tem, é, né, vida. É outra coisa, é vida. E o curso vai tranquilamente, 160 horas, né, o curso que eu ministro, tranquilo. A gente fica bastante tempo juntos, né. Maravilhoso, já viraram uma grande família, né? É verdade. E o que mudou no perfil dos alunos e no mercado de trabalho nesses últimos anos, Paladino? O perfil de aluno mudou bastante. Que o perfil de aluno, de quando eu estudei no Senai, né, tive meus professores também, que sou muito grato, era um perfil 100% industrial, né? O público era 100% industrial. A única condição que você tinha para trabalhar era na indústria, né? Quem procurava o Senai, né? Hoje o perfil não, o perfil do Senai, ele abrange tantos cursos hoje. Então tem cursos muito de inteligência artificial, vários de tecnologia da informação, tecnologia de automação e os cursos tradicionais, né? Mecânica, elétrica e assim por diante. Então o perfil mudou bastante, né? O perfil mudou bastante. Então hoje um aluno ele não pode conhecer só o curso de eletricista instalador. Vou dar o exemplo do que eu ministro lá. Claro. Não é suficiente só o curso de eletricista instalador. Há 20, 30 anos atrás, quando eu me formei, um pouquinho mais, não existiam as normas regulamentadoras. NR10, NR35, NR13, não existiam isso. Então, como que se fazia? Não se fazia. Você fazia, aconteceu um acidente, fazer o quê, né? Hoje não. Hoje o aluno ele tem que ter um perfil voltado também para a segurança.
Então, ele tem que procurar um curso de NR10, por exemplo. Ele precisa ser mais curioso para poder abranger tudo. O mercado de trabalho, ele é difícil de se inserir se você não tiver qualificado. Se você tiver qualificado, você vai disputar, né? E não vai ser agora, daqui a um mês você vai conseguir. Agora, se você achar, não, agora eu já fiz esse curso, está tudo bem, você vai... Pode ser até que você arrume, vai demorar mais um pouquinho, né? Então, esse perfil, eu acho que melhorou nesse sentido, né? Ficou muito mais cuidadoso e tecnológico, né? Porque um eletricista tem que ter conhecimento de Excel, tem que ter conhecimento de segurança, tem conhecimento de tecnologia de informação, Power BI e assim por diante. Exato. Né? Pô, mas porque o eletricista que é diferenciado aí, né? E falou a voz da experiência, né, Jana? Porque 28 anos de Sabesp, eu imagino como era quando você entrou e como que tá agora. Exatamente. Você teve que se adaptar a toda a tecnologia que chegou. Claro, e quando eu entrei, não tinha nem computador. Meu Deus. Não vou entregar a minha idade, não. Hein? Ele já falou no comecinho. Já falei, é verdade. Não tinha nem computador. Então, assim, que dizer agora o WhatsApp, que você está com a informação na mão, na hora que você precisar ali, você abriu um Google ali, alguma coisa. Então, assim... É muito legal, né, esse monte de informação que está sempre perto da gente, que a gente tem que tomar cuidado, que nem tudo é bacana de ver, mas a maioria é. Só que a condição do profissional hoje está muito mais acelerada, cada vez mais, né? Hoje são exemplos... Você teve 27 anos para poder aprender, né? Mas a galera que está chegando agora... Hoje, um exemplo básico, né, que a gente está no dia a dia aí. Se você comprar um celular modelo 1... Daqui 6 meses mudou para o modelo 2, você já tem que entrar no manual lá e ver o que mudou, não é? Então, a mesma coisa é um equipamento. Um equipamento está atualizado, passando por atualização, vai mudando. Então, você vai buscando conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Uma hora não vai parar. Né? Tem que falar uma hora para. Não vai parar. Não vai parar. Entendeu? Então, esse é o perfil do aluno. Ele tem que estar procurando saber de tudo. Principalmente tecnologia de informação, automação e norma de segurança. Acho que esse perfil aí já está adequado. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui que você já respondeu, que foi praticamente a história da brincadeira do bis, né? Como você enxerga a importância de combinar a teoria e a prática com os ambientes reais. Eu acho que essa simulação que você faz é muito legal, Sim, porque fica na cabeça. Fica na cabeça, porque assim, né, como eu disse, é lúdico. E lá a gente tem uma planta elétrica que simula uma realidade, mas assim, com toda a segurança, o aluno não vai se expor, não vai ter problema de sofrer um choque elétrico, nada disso, porque a gente tem preocupação com a parte de segurança. Sim. E a gente deixa claro que aí fora não é assim. Pois é. Né? Aí fora não é Senai. O Senai ele vai te aproximar da realidade, mas a realidade é você que vai ter que tratar dela. Como eu disse, procedimento, conhecimento e equipamento. Aí você tendo tudo isso daí, você vai fazer esse link aí, né? Da realidade com a teoria, com a teoria prática. Porque o Senai, Lari, se me permitir, o aluno vai lá para saber fazer, ele quer saber fazer. Então ele quer a prática. Uhum. Ele quer saber instalar uma lâmpada, um motor, ele quer saber. Só que ele tem uma teoria, né, por trás para você saber a prática. Como eu disse... Você tem que construir a sua bagagem, você tem que construir. Tá, eu acendi a lâmpada. Tá, mas por que a lâmpada acende? Mais ou menos isso, tá? A lâmpada acendeu. Pular, né? A lâmpada acendeu, mas por que ela acende? Uhum. Por que é esse fenômeno aqui da iluminação, né? Então, quando o aluno já percebe isso, aí a maioria não para do conhecimento. Eles são curiosos mesmo. Essa geração de hoje são curiosos, né? E eu acho também quem vai para essa área também, acho que já tem uma curiosidade já meio que instaurada, né? Isso, acho que ele já nasceu com esse DNA, né? Eu tenho, né, meu cunhado. Meu cunhado é engenheiro também, e elétrico, e a minha sogra sempre fala, mas desde criancinha esse menino abria os rádios, abria tudo para ver como funcionava lá dentro. Né? É vocação. Eu acho que essa área já tem um negocinho ali, já diferente. Paladina, a gente falou muito sobre segurança, mas tem essas perguntinhas aqui.
Você lidou diariamente com ambientes críticos, Sim. né? Porque o saneamento realmente é um ambiente bem crítico. E quais os cuidados de segurança que você considera indispensável para quem trabalha nessa parte de elétrica e automação na área? No específico, assim, na área de elétrica, a parte de segurança elétrica é primordial, como eu disse. NR10, que é uma NR que tem que ser utilizada, tem que ser feita, tem que ser levada a sério. Quem trabalha em cabine primária, nós temos aí o CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, que é um complemento da NR10, que são 2 cursos, né? 40 horas mais 40 horas. Então, isso vai te dar a condição de você conhecer o risco da área que você trabalha. Toda área tem risco. Toda área. A pessoa que trabalha no açougue, ela tem risco. Sim. Então, tem NR. A pessoa que trabalha na construção civil tem risco. Então, tem que ter conhecimento desse risco. Porém, se você vai trabalhar com elétrica no saneamento, então não é mais só o risco elétrico, porque eu trabalho numa estação de tratamento de esgoto, então eu tenho risco biológico. Sim. Porque a gente costuma falar na Sabesp lá, né? Tudo que a população rejeita, a gente aceita lá dentro da estação. Então, se você imaginar alguma coisa que chega no esgoto, chega. Não vou detalhar aqui, mas Tá chega. bom. Imagina alguma coisa que chega. Tá. Então, tudo que a população rejeita, a gente aceita. Então, você imagina se nós não tivéssemos condição para trabalhar de segurança, para trabalhar num motor em contato com o esgoto, que teve contato com o esgoto. Então, lá a gente também tem procedimentos para trabalhar em áreas críticas. Esgoto, risco químico, porque tem alguns produtos químicos que tem no tratamento de esgoto, na parte sólida. Sim. Tem o risco químico. Trabalho em altura, risco de vaso de pressão. Então, estou trabalhando perto, por exemplo, de um reservatório de ar pressurizado, de um compressor. Então, eu preciso conhecer o risco de trabalhar ali do lado, precisa. Você está desligando o motor do lado do reservatório que pode explodir. Entendeu? Então, assim, as áreas críticas que tem dentro de uma indústria, seja ela saneamento, seja ela qualquer outra planta, o profissional tem que conhecer daquilo. Então, não é só na elétrica que ele tem que ficar. Ele tem que conhecer o risco que ele está correndo ali. Qual que é o risco, Lari, que você está correndo de apertar aquele interruptor para acender essa lâmpada? Você tem que saber. E está correndo um risco. É pequeno? mas existe um risco ali. Sim. Né? Animais peçonhentos. Quem trabalha com elétrica vai abrir um painel. Já vi uns vídeos assim na internet de umas cobras. Rato, lagartixa, cobra, gambá, de tudo, né? Então é complicado. Então, deve ter cheio de história, imagina. Se quiser fazer umas 8, 10 horas de podcast, de LEDcast aqui, a gente só vai gravar mais um, Histórias do Paladino. Deve ser incrível. Bastante, viu? E tem alguns maiores erros, assim, comuns que cometem? Continuando nessa parte de segurança. Na parte de segurança? A iniciante... eu acho que existe um procedimento na elétrica que você tem que... Na NR10 fala constatar a ausência de tensão, né? Testar. Você vai usar um equipamento chamado multímetro, né? Sim. Que é o que a gente também... Eles trabalham todos os dias lá de oficina. Então... não usar o equipamento ou o EPI adequado. Então, dependendo do nível de tensão elétrica, você tem que usar uma luva, você tem que usar o óculos de segurança, você tem que usar o equipamento adequado, que nem todo multímetro é adequado para aquele nível de tensão. Tem alguns que você nem usa multímetro. Então, você tem que fazer o aluno entender, o iniciante entender, que é importante utilizar a ferramenta correta e o EPI correto. Acho que isso é o importante. Sim. Né? Porque aí ele vai estar salvaguardando a vida dele. Né? E a vida do colega também. Né? E uma outra coisa, é uma contribuição. Né? É de prestar atenção na vida do teu colega também. Né? Porque a maioria dos trabalhos em elétrica são feitos em equipe. Né? Dentro da indústria, tá? A maioria. Sim, são feitos em equipe, de 2 a mais. Então, se você, de repente, não está bem naquele dia para trabalhar, você pode comprometer a tua equipe. Né? Então, não está bem, não tem problema nenhum. Você chega para o teu encarregado e fala, olha, eu não estou legal hoje e eu prefiro não... Eu tenho encarregado hoje, o encarregado de hoje, ele é uma pessoa que conhece tudo isso
entende e não vai ter represália O nenhuma. fator humano também. Fator humano. Porque ele entende que se ele forçar a barra, ele pode comprometer os outros 4 da equipe ali. Então, acho que essa é os erros que eu vejo que principalmente os iniciantes, né? Subestimar o uso dos EPIs Sim. e das ferramentas adequadas para o trabalho. Perfeito. Agora eu vou fazer uma conexão com iluminação, Claro. tá? Em setores como saneamento, fábrica, ambiente industrial, a iluminação é parte da segurança, até que você falou, né? Sem Precisa dúvida. ter uma iluminação adequada para o cara da manutenção poder ir lá sem correr nenhum risco também, né? Sim. Muito relacionado à segurança. Como que você enxerga o papel da iluminação dentro desses ambientes? Extremamente importante, porém eu acho que não é dada a devida atenção. Porque, como eu disse, né? A primeira coisa que o profissional de manutenção faz quando ele precisa ir numa área, pelo menos lá na Sabesp, tá? Numa área que ele sabe que é crítica, ou que as condições não são as melhores, é pegar uma lanterna. Ele pega a caixa de ferramenta dele e pega uma lanterna. Uhum. Porque ele pode ser que ele encontre um lugar não tão bem iluminado, né? Porque a gente sabe, vocês, né, são referências na área, de que nem todo o ambiente precisa ser iluminado 100%, com aquela iluminação de Sim. 500, 6.000 lux, Exato. né? Mas aí ele precisa de uma lanterna. Então, já começa ali a importância da iluminação. Ele precisa ter um ambiente iluminado para ele saber o que ele está fazendo, né? Sim. Para ele enxergar. A questão da segurança é primordial, porque pode tropeçar uma escada, pode fazer uma ligação errada, pode assim por diante. Na Sabesp, a gente tem instalações que, às vezes, os locais naturalmente, a luz natural não permite uma iluminação adequada. Tem muita interferência, né? De árvores, máquina, etc. árvores, né? Vegetação. Então, quanto mais iluminação tiver, melhor. Então, essa parte, eu aprendi na Sabesp, ela me deu essa condição de trabalhar num projeto de eficiência energética de iluminação. Então, só reforçou a importância que eu já achava. Né? Só reforçou. Então, para tudo. E como eu disse anteriormente na pergunta que você fez, né? A questão do ambiente ecológico, né? Porque qual que seria o ideal? A gente não ter fiação, a gente não ter alguma coisa, né, que não polua, né? Vamos dizer assim, visual. Sim. Então, por exemplo, a iluminação fotovoltaica, a Sabesp tem diversas instaladas, né? Tem diversas instaladas. Porque a gente não depende também de manutenção para isso, fio e assim por diante. Cabeamento. A gente tem um problema em algumas instalações da Sabesp com furto de fio. É mesmo? Bastante. Então, a gente cada vez mais está indo para esse lado na iluminação. Entendi. Então, quando a gente precisa... teve um furto no ambiente tal, na estação tal. A gente, quando tem que reparar, a gente já vai para a fotovoltaica. Entendi. Entendeu? Para não ter esse problema do furto e, além do que, fica uma coisa autônoma ali, né? Sim. Vai ter condição de iluminação ali, independente do que aconteça. Sim. Aí a manutenção é baixa também desses tipos de equipamento. Então, essa importância que eu vejo, né? Super importante um projeto também, lógico, né? Então, porque a gente vai substituir equipamentos antigos por novos, então são mais eficientes, então, de repente, a gente precisa até de uma quantidade menor. E também tem a questão da especificação do produto, né? Porque é um ambiente que tem bastante gás, que tem vapor, não é qualquer luminária que pode ser instalada. Exatamente. Tem locais lá, Lari, que, por exemplo, digestor, é um ambiente com risco de explosão. Tem áreas classificadas? Tem áreas classificadas não sabia. lá. Tem áreas classificadas lá, diversas, né? Que é risco de explosão. E os ambientes, né? Assim como você também conhece, tem que ter uma proteção para a área classificada. Sim. Prova de explosão, intrinsecamente seguro e essas coisas. Então, a gente também tem que olhar para isso, né? Esse setor é classificado, então a gente trata diferente, inclui no projeto uma luminária que seja especificada para aquilo. Então, a gente procura especificar o melhor produto, né? Para abastecer aquela área que está deficiente. Essa que a gente sempre trabalha nessa condição. Experiências que a Sabesp trouxe, o professor Paladino. Mas contando muito com os fornecedores, viu? Vocês ajudaram a gente bastante. Que bom. Ó, fica aí, viu, pessoal? Com certeza. E
E agora vamos falar um pouco sobre o futuro, né? Olhando para sua carreira, qual que foi o projeto, a experiência mais marcante até hoje? Bom, a experiência mais marcante foi quando eu me tornei encarregado. Foi uma coisa assim que foi uma passagem de 4 anos, aproximadamente, 4 a 5 anos, e foi uma experiência bacana. Por quê? Isso é uma coisa que vai dar mudança também, né, do perfil. A minha percepção, tá? Isso é individual. Antigamente, líderes encarregados, eles tinham um perfil muito técnico, né? Então, a pessoa tinha que ser boa de elétrica, tinha que conhecer elétrica, ou mecânica, assim por diante. E hoje não. Hoje um profissional, um líder, um gestor, né, um gerente, a gente, né, tem as palavras no inglês hoje, né? Hard skills e soft skills, não tem isso? Rico, chique. Você vê? Manutenção é cultura. Pô. Hard skills é a parte técnica. Sim. Né? Então, tem que conhecer. Mas as soft skills é aquela parte que você tem que saber lidar com o ser humano, preocupação com o outro, que é ter o liderado, você saber escutar, né? Você treina algumas coisas também, né? Ou eu não tenho paciência, então você vai ter que treinar a tua paciência. Isso é verdade. Então, essa foi uma experiência marcante. Sou muito grato, gostei bastante, passei muito tempo com a equipe, erros e acertos, normal, né? Que a gente não nasce sabendo encarregado, tudo, não nasce sabendo tudo. Tem aquele encarregado que é nato, você percebe que é o encarregado que eu digo assim, o líder, né? Tem aquele líder nato, existe. Eu não sou. Eu tive que passar por umas fases aí de desenvolvimento e acho que acertei mais que errei. Mas essa foi uma experiência muito bacana lá. A equipe muito boa, gostava pra caramba. E, inclusive, estou lá ainda trabalhando, né? Já não mais como papel de líder, mas com a equipe. Então, essa foi uma experiência. Agora, na parte de projeto, aí, de novo, foi o projeto que eu participei com relação à iluminação. É mesmo? Esse foi um projeto que eu tô... Você tá querendo me agradar? Não, não tô. Não tô porque, assim, inclusive, Lari, eu tenho esse projeto comigo guardado. Eu fiz uma apresentação na Sabesp, tem um programa lá chamado Melhores Práticas. Eu fiz uma apresentação, na época, do Melhores Práticas, desse projeto. Fiz estudo de viabilidade, fiz um trabalho muito legal. E como que começou isso? Uma gerente da época pediu para eu fazer um pacote técnico, que a gente chama lá, para trocar a iluminação de determinado setor para o LED. Tá. Começou aí. Eu comecei, como eu tenho a timidez é muito aflorada, comecei a ligar Comecei a ligar para os fornecedores. Em particular, né, vou puxar agora a sardinha. Em particular, a Conex LED ela me atendeu de uma forma diferenciada. Tá? Estou fazendo uma coisa particular aqui, por quê? Porque muito da contribuição que eu tive foi da Conex LED. Foi da Conex LED, não é verdade? Gente, não foi combinado. Não foi. Não foi mesmo, juro pra vocês. Foi da Conex LED, através do André, do Marcos, né? Eles foram lá, conheceram todas as plantas que a gente ia se envolver, começaram a orientar. Então, a parte de norma de iluminação pública, eu não sabia que existia. Sim. Eu não sabia que existia. Temperatura de LED, que mais? O tipo de instalação, por exemplo, aquela árvore ali está atrapalhando, senão não vai pegar a iluminação natural, não vai... Então, assim, são detalhes que isso eu estou falando de alguns anos atrás, tá? Sim. Então, catálogo técnico, tudo, me ajudou, primeiro, a fazer essa apresentação, mas a desenvolver o projeto. Então, como começou esse projeto? Precisa trocar aquela iluminação. Só que a Sabesp funciona assim. Se uma planta conseguir um determinado projeto, vamos chamar assim, a outra planta fala, eu gostaria que replicasse para cá. Resumindo, tomou uma proporção... Que era uma área lá da onde você atuava. Se tornaram 7 áreas. Mas as áreas, quando eu falo de áreas da Sabesp, são áreas gigantes. Muita potência envolvida. Alguns milhões que seriam colocados. E aí finalizou o projeto. Mas aí, por questões aí já não dependia muito da gente ali. Questões gerenciais, questões de
aporte de recurso, né? Porque daí já sai a Isso. parte técnica, entra a parte burocrática, Isso. chata, que não depende de você mais, né? Exatamente. Mas aí o que a gente fez? Então a gente decidiu, né, a gerência, diminuir o escopo. Foi aí que a gente adquirimos algumas luminárias autônomas, fotovoltaicas, e instalamos, em torno de 400. Instalamos em algumas estações, né? 400 porque reduziu. Porque reduziu. Tá. Não, era muita coisa. Mas, pra você ter uma ideia, a gente estava no projeto uma telegestão. Que, inclusive, eu também não sabia que existia isso, de eu dimerizar uma lâmpada pública nisso, né? Hoje a gente sabe que está muito, muito já disseminado, né? Então, esse foi um projeto bacana, que eu particularmente tenho carinho por ele, porque está guardado. É só eu pegar e mudar no Excel os valores, ele está pronto. Ele está guardado. E eu aprendi nessa de parceria com o fornecedor. Como eu disse, a Conex LED é lógico que eu tive que consultar outros, porque licitação a gente tem que buscar os fornecedores. Claro. Mas foi uma empresa que deu suporte para a gente lá, né? Sempre estava lá, mesmo quando não vai dar certo agora, não tem problema, vamos para a próxima. E agora, precisa do quê? Então, a gente conseguiu nessa de 400 luminárias. Que legal! Então, esse projeto lá, eu tenho esse trabalho guardado, eu coloquei no meu currículo, porque eu tive ajuda, não fiz nada sozinho. Filho querido. Não fiz nada sozinha, lógico, né? Tive ajuda de outras pessoas, né? De muitas pessoas lá nas estações. Porque eu preciso de dados, preciso visitar, preciso abrir, né, o portão lá para a empresa entrar. Então, você tem que conversar com várias áreas, se relacionar com várias áreas, né? Isso é uma coisa que o gestor tem desenvolveu, relacionamento. Tem que se relacionar, porque se fosse um projeto que eu não ia conseguir fazer do computador. Nem mandando WhatsApp. Não dá. Então, você tem que se relacionar. Então, você liga para um, pede para outro, acaba conhecendo outro, você fala, pô, isso aqui é importante, eu preciso também interagir. Relacionamento. Então, eu consegui fechar esse projeto. Só que, como eu disse, como era um projeto de milhões, acabou que não foi viável no momento. Tá? Sim, mas assim, nada impede dele ter continuidade, isso. Né? No futuro. Viável para instalação, para eficiência, sim. Sim, deu mas financeiramente, né? Mas para o momento da Sabesp na época, a alta direção achou melhor não fazer da totalidade. A gente fez parcial. Mas já é um grande case aí. Puxa, muito, sucesso. Muito, 100%. Gente, não foi combinado, tá? E se você pudesse dar um conselho para os jovens que estão entrando agora no mundo da elétrica, automação, qual seria? Professor Paladino falando. Posso olhar agora. Câmera? Claro, deve. Olha no fundo do olho dos seus alunos. Vou dar um conselho, hein? Dizem que conselho não se dá, né? Se fosse bom, a gente vendia. Estudem. Tem que estudar. Se não estudar... E não é estudar um curso. Eu fiz esse curso aqui, tá bom. Não tá bom. Você vai ficar para trás. Então, a gente tem sempre, Lari, que ficar preparado. Um curso a mais, um curso diferente, um curso que você acha que você não vai usar no momento, mas para um projeto futuro, que você tem uma intenção, tem que estudar. Eu dou um testemunho lá no Senai, no começo de turma, comigo. Eu fiquei 11 anos sem estudar. Eu me formei em 99 como técnico e fiquei até 2010 sem estudar. 2009. E nesse período, eu não tenho arrependimento nenhum disso, mas foi uma escolha minha. E nesse período, tiveram várias oportunidades, né? Dentro da Sabesp, fora da Sabesp, inclusive o Senai, mas eu não tinha a qualificação adequada. Aí teve uma hora que eu falei, não, vou voltar. Só que eu já voltei estudando. Casado, com 2 filhos. É tudo mais difícil, né? Porque, lógico que meus filhos são tudo para mim, né? Minha família. Sim, tudo, mas a gente acaba tendo outras prioridades. Isso. A gente acaba abrindo mão de muitas coisas. Muitas coisas. Isso é uma realidade. Realidade. Eu falo para todo mundo que não tem filho. Então, se você quiser ter filho, essa é a verdade. Sim, então assim, mas a vida é assim. Foi uma escolha. Eu fiquei 11 anos sem estudar. E quando eu voltei, você já volta numa inércia um pouco maior, né? Você fala, caramba, eu já sou mais velho, tudo. Mas depois eu brinco que eu não parei mais. Que eu tenho as minhas formas... Não sou também... não é nada disso, mas eu gosto de estudar. Eu me formei tecnólogo depois de 2011, depois fiz uma pós-graduação e agora eu estou estudando de novo. Estou fazendo a minha 3ª graduação de engenharia elétrica, agora EAD, porque eu não tenho tempo presencial. Não, ali já tem 2 empregos, né? A gente vai combinar.
Então, assim, é importante, porque assim, eu tenho projetos futuros também. Quando eu sair da Sabesp, eu tenho projetos futuros. O que eu vou fazer, né? Então, eu estou estudando, me formo no final do ano que vem. Então, tem que estudar, não tem outro jeito. Você não tem outro jeito. Eu não vejo, né? Eu não vejo. Exceto se ganhar a loteria aí na Mega Sena. Mas, como diz o coordenador lá, todo mundo vai ganhar, menos você. Pois é, acho Então, que até influencer tem que estudar, né? Imagine. Exatamente. E o que você gostaria de ver como evolução tecnológica para os próximos anos? Olha, Acho que eu a gente acho... chegou numa fase que nada é impossível, né? Não, hoje não é mais nada impossível. Eu acho que eu queria ver, eletricamente falando, uma cidade mais limpa, no sentido de muito fio. Então, se você olhar para o outro lado da rua aqui, você vai ver fio de tudo que é tipo de operadora tentando se comunicar ali. Eu acho que isso daí, eu acho que a gente já está numa condição que poderia, né? Vai depender, lógico, dos grandes empresários aí, alguma vontade política no meio. Exato. Mas eu acho que isso daí eu gostaria, uma cidade limpa. Por exemplo, você vai na Avenida Paulista, você não vê fio, né? Então tem tanta tecnologia hoje, tanta forma de comunicação, tanta coisa, né? A gente falou agora da iluminação, telegestão. Você dá um comando aqui, a iluminação lá do bairro tal, ele vai diminuir de potência, né? Vai dimerizar. Exato. Então tem tanta coisa. Então acho que essa é uma vontade que eu gostaria de ver ainda. Falar, pô, se não tudo, é lógico, né? O Brasil é muito grande. Mas, pô, o pessoal avançando nisso, né? Assim como começou o LED começou, né? Pô, uma tecnologia cara. Exato. Mas você vê que agora... Já se popularizou, né? Por exemplo, o Senai, lá o Senai de Santo André, onde eu dou aula, não existe nenhum tipo de lâmpada mais dentro da escola. Só LED. Só LED. Então, para você ver que tem condição da gente ir substituindo. E hoje a gente tem muita tecnologia ainda antiga, né? Com reator. Queria até comunicar, né? O pessoal que Isso. está assistindo esse episódio, o anterior a esse, com a Juliana, a gente falou sobre cidades inteligentes. Aí, então. A gente falou sobre políticas públicas, Sim. né? Para viabilizar isso, por que a gente não vê. Então, já vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês assistirem o episódio anterior e saber que isso já é possível. É isso aí, tem que fazer esse link. Porque hoje tem aqueles, né, dispositivos inteligentes, Alexa, hoje está na moda isso. Sim. Então, por que a gente ainda está, né, dividindo espaço com esse monte de fio aí? Exato. Então, esse acho que é um desejo meu aí para o futuro, espero que breve. Tá breve, tá breve. Agora, pra gente fechar. Mas Tá já? tão gostoso. Puxa vida. Eu vou Caramba. chamar você de novo, pode? Pode, lógico. Mas eu vou ter que encerrar. A minha última pergunta, Paladino. Qual é a maior lição que você leva nesses 30 anos de carreira e o que você gostaria de deixar registrado aqui no LEDcast pra gente? A maior lição acho que foi o aprendizado que eu tive nesses tantos anos, desde quando eu entrei no Senai em 1989, Senai Humberto Reis Costa, na Vila Alpina, até os dias de hoje. Acho que foi o aprendizado que eu recebi de todos os meus professores, de escola técnica, graduação, colegas. Eu citei alguns aí que foram importantes na minha trajetória na faculdade, quando eu voltei a estudar. Então, acho que a minha lição, né? Meu aprendizado foi esse. Acho que foi esse monte de gente que me ajudou na minha trajetória, minha família. O que foram construindo o Paladino que é hoje. Exatamente, porque quando eu entrei com 14 anos, em 99, a gente não tinha muito recurso. Então, o Senai era uma escola assim que era tida como... Nossa, era a maior referência. Não, era uma referência. Todo mundo, a maioria dos Você tinha jovens... um Senai no currículo? Queria entrar no Senai. Até hoje eu falo para os alunos, se você vai buscar um currículo, está escrito lá, Senai ou equivalente, né? A empresa fala, ó, quero o curso Senai ou equivalente. E o legal é que continua com essa mesma referência mesmo depois de tantos anos, exatamente. né? E assim, Lari, o que eu espero aqui, né, que foi a outra parte da pergunta que você falou, é que eu estou aqui hoje, né, graças ao seu convite, ao convite da Conex LED aí, que eu acho uma baita oportunidade, né? Como eu disse, sou muito grato e de verdade mesmo, não estou fazendo nenhum tipo de não estou puxando o saco por causa disso, nada disso. Mas é uma baita oportunidade porque
Você me contou lá nos bastidores. Pô, eu vi sua publicação no LinkedIn. Então, olha só, o que trouxe? Uma rede, né? Uma rede de contatos ali. Você viu uma publicação, se interessou. A Tatiana, que já tinha meu contato, falou, não, eu conheço o Paladino. Então, olha só, eu estou aqui. Legal, que isso aqui também eu já vou deixar lá minha marquinha no currículo. Já pode, né? Pode deixar lá. Claro, pode. Então, assim, eu acho que tem que ser a trajetória e a paciência. Tem que ter paciência e continuar estudando. Viver o processo. Tem que viver o processo. Não vai bypassar, não vai pular a etapa. Vive o processo, se especializa. Tenha um propósito. Tem que ter um propósito, se especializa. Eu falo para os meus filhos, vocês têm que ter uma maturidade profissional. O que é a maturidade profissional? Não é amanhã que você vai conseguir isso, daqui a um mês. Você tem que passar por um processo. Vai chegar um momento e falar, pô, o menino ali conhece. Né? Então, a maturidade profissional. Acho que essa é a dica, né? A sugestão que eu dou. Tenha uma maturidade profissional, através do estudo, lógico, né? Mas você vai maturando isso ao longo do tempo e vai chegar uma hora que você vai escolher, inclusive. Pô, esse aqui não está tão legal, mas eu tenho condição de ir para outra oportunidade. Agora, se parar no tempo, infelizmente, o tempo vai se encarregar. E me corrija se eu estiver errada também. Essa questão, eu já sei. Não é assim. A humildade de estar aberto a aprender todos os dias, né? Eu usava uma palavra eu uso até hoje, acho que até está no meu LinkedIn. Eu tenho que servir para alguma coisa. A palavra é servir. Você tem que servir para alguma coisa. E não é no sentido de servir, de prestar alguma... Não, é servir, de você fazer um papel de servir alguém. Servir. Uhum. Então, eu estou na Sabesp, eu estou servindo. Estou no Senai, eu estou servindo. Eu estou aqui, eu estou servindo você de informação. Sim. Você está servindo aqui com o teu conhecimento. Davi ali, né, Davi? Está servindo também com a técnica. Então, a gente tem que servir. Se a gente tiver essa condição aí, tranquilo. Agora, não é de hoje para amanhã. Tem que ser um tempo aí que a gente vai conseguir entregar isso, né? E tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não conversou? Puxa, falar não, só quero agradecer, porque eu estou extremamente... Estou até nervoso, viu? Você é nervoso? Estou nervoso, parece que não, mas estou nervoso. Ninguém percebeu. Agradecer bastante a oportunidade da Conexi LED, a Larissa, Tatiana... Falei Lari, agora Lari. Pode chamar Lari. Larissa, Tatiana, o Davi, está aí nos bastidores, aí está mandando bem. E agradecer, porque eu não tenho nem palavras, porque eu fui pego de surpresa. Do nada vocês me convidaram, né? Do nada vocês me convidaram. Então, só reforço o bate-papo que a gente teve aqui. Tenha paciência. Você viu, ó, quem diria que eu ia estar aqui, ó? Tem paciência. Do nada aconteceu. Não foi, posso participar, Lari? Não, né? Pode ser que no próximo eu vou pedir, tá? Pode pedir. Não, brincadeira. Mas do nada apareceu. Então, assim, tem que ter paciência. Então, eu só quero agradecer todo mundo que passou na minha trajetória até aqui. Vou estender o convite de novo para conhecer a Sabesp, conhecer o Senai. Vou. Fiquem à vontade ali a hora que quiserem. E é isso. Sou grato a Deus e só. Ótimo. Obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui. O Paladino super agradeceu, eu também quero agradecer demais, tá? Por você ter topado. Mais uma vez, o LEDcast, ele não tem nenhum objetivo de vender nada para ninguém. A gente está aqui puramente para passar informação, trazer histórias e dar referência para as pessoas que estão em casa que a gente acredita que esse segmento, o pessoal da elétrica, da engenharia e etc., eles precisam ter material de qualidade, né? Então, a nossa ideia aqui é só compartilhar e multiplicar essa comunidade de engenheiros e eletricistas que estão aí vendo a gente, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pelo Dia dos Professores. Obrigado. Eu acho que é uma profissão que eu admiro demais, o que seria de todo mundo, exatamente todo mundo, sem os professores. E dia 18 de outubro, dia do eletricista. Dia do eletricista. Tá chegando. Então, já queria deixar aqui, já passou, vocês estão vendo agora, já passou, mas meus parabéns também para essa classe maravilhosa, por isso que a gente está aqui hoje. E é isso, se você gostou desse episódio, assim como eu adorei,
Não deixa de dar o seu like, compartilhar, enviar para os amigos. E é isso, até a próxima e até o ano que vem, porque é o último episódio de 2025. Dei sorte, hein? 2026 a gente volta com tudo, se Deus quiser. Muito obrigada, pessoal. Beleza, obrigado. Tchau, tchau.